Boa noite de novo, né? E aí, felizes? Chegando um final de um ciclo? Prontos para o novo? Que maravilha, né? É um dia muito feliz para a gente. Tem gente que chora, fica triste, né? Os apegados. Mas eu vejo, sabe o quê? Um monte de trabalhador novo. Fico feliz, o zóio pisca. Então, o fake news de José é que eu não sou facilitadora de hoje. Os facilitadores de hoje são vocês. Porque, pense bem. E aí, Rodrigo? Rodrigo falou ontem no microfone, vai falar hoje de novo? Vai ter que falar. Depois de 15 anos. Depois de vocês passarem por 20 aulas, 20 temas, né, os temas mais básicos do Espiritismo, e pensar uma sociedade espírita, uma instituição espírita, no olhar de vocês, acho que é o mínimo para a gente poder liberar de verdade para o ciclo 2, não é não? Construir aqui uma aula hoje, com o que vocês caminharam, o que isso trouxe para vocês a respeito desses temas reverberando, né, em cada um de nós e na sociedade. Então, a gente hoje vai ouvir, muito mais ouvir do que falar. Então, a gente dividiu aqui vocês, 1, 2, 3, 4. E a gente tem esses 4 temas. Então, o grupo 1, eu estou apertando que ele está piscando, acho que sou eu. Eu e o passador de slide. O grupo 1 vai falar sobre os princípios espíritas, né, e suas contribuições para a sociedade. O que vocês acham que esses princípios podem trazer, contribuir, de que forma podem alterar uma sociedade, né, modificar ou trazer uma sociedade com que reverbere esses princípios. O grupo 2 vai falar sobre viver a felicidade na Terra, né? Esse processo de autotransformação. Conversar sobre isso e trazer as conclusões de vocês. O grupo 3 vai falar sobre a consciência de ser um espírito imortal. E o que vocês pensam, né, que essa consciência, o que muda essa consciência? Né? Porque a gente vem aqui e ouve um monte de teorias, conceitos, né? Mas e isso na sociedade, no meu modo de ser, né? O que muda se esse princípio ele for um princípio, né, integrado numa sociedade? E qual o papel de uma instituição espírita? É o 4. Né? O que vocês entendem que é uma instituição espírita? Qual que vocês acham que é o maior papel? Pensando nos conceitos todos que vocês foram ouvindo aqui, nas vivências de vocês aqui. Né? Então, a gente tem um semestre, pelo menos, aí, de convivência dentro de uma casa espírita. E o que vocês pensam, né, que é esse papel dessa sociedade, dessa instituição espírita? Beleza? A gente vai dar um tempo para vocês se reunirem. A gente vai sinalizando aí quando estiver perto, mas pensem quem são as pessoas que virão para cá, porque, como eu falei, né, hoje é dia de facilitar. E não precisa ser um só, não. Né? Hoje é um dia de vocês mesmo. Por quê? Porque esse tema, a ideia desse conteúdo de hoje é sentir o que foi esse semestre. Né? Vocês vão falar um pouco da vivência de vocês, trazer a experiência de vocês, não só sobre o tema, sobre a teoria, mas o que isso trouxe de verdade no processo de cada um. Tá bom? Então, durante a conversa, já identifiquem aí quem são as pessoas que virão para frente representar o grupo. Beleza? A gente vai sinalizando sobre o tempo, mas uns 15 a 20 minutos, no máximo. Vamos iniciar os princípios espíritas e suas contribuições para a sociedade. Esse aí é o tema. Tchau, vem aqui. Parei um pouquinho. Agora eu vou pedir para vocês um silencinho. Vamos ouvir os colegas. Quem vai começar? Vamos ouvir os colegas agora.
Nós vamos dividir aqui um pouco, né? Vamos cada um falar um pouquinho. Ó, só para a gente balizar, 5 minutos para cada grupo, tá bom? Tá. Os princípios do Espiritismo, primeiro, permite que nós tenhamos uma compreensão do mundo, da existência, uma compreensão rica. Então, nos traz o Deus, o maior, nos traz a imortalidade, nos traz a reencarnação. E isso faz a gente ter uma compreensão da existência. Depois, ele nos traz os valores. Esses valores ficam bem impregnados, influenciam em todo o nosso comportamento, a exemplo de que é importante ser, por exemplo, bondoso. Isso vai influenciar em todo o comportamento da sociedade. Continue. Lembramos a vocês, em primeiro lugar, boa noite a Boa todos. noite. Lembrando a vocês que os princípios espíritas e suas contribuições para a sociedade, olha só, o que nós estamos fazendo todos aqui? Nós queremos contribuir nesse sentido. Nós queremos descobrir o fundamento de Deus. Além de descobrir os fundamentos de Deus, nós somos o quê? Forçado ou não, para apresentar a bondade, para ser ético com nossos irmãos e, sobretudo, amar, seja ele indiferente ou não da gente. Para isso, nós devemos praticar o bem diante da coletividade, diante de todos nós aqui que estamos aqui, principiando isso. Principiando essa nova descoberta, porque somos humanos. Se somos humanos, pensamos. Se pensamos, acreditamos no Espiritismo, numa reencarnação. A gente colocou, né, separado assim como os princípios mesmo, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos e a comunicabilidade. E aí uma coisa que traz como contribuição também, né, é o fortalecimento da saúde mental e da gente entender que o tempo, né, o tempo como a gente enxerga, da forma como a gente vê, ele não precisa ser exatamente. Então, nos permite ter mais consciência e tranquilidade sobre aquilo que a gente faz e age sobre nossas vidas, né? Então, a gente entende também que tudo que a gente está fazendo aqui faz parte de um fragmento de tudo aquilo que você é. Então, você tentar fazer com que a sua passagem na Terra seja a melhor possível, respeitando as pessoas, a natureza, tudo que está vivo, né? Que tudo, no fim das contas, é Deus. Todos nós somos um fragmento de Deus também. De entender realmente e trazer esse acolhimento, né, mental e conforto de que tem muita coisa que a gente pode ou não pode fazer, mas que, se a gente seguir o princípio daquilo que a gente acredita, né, a gente consegue chegar lá, ou tentar, pelo menos. Alguém mais vai contribuir? Já foi? Acabou, né? Eu acho que é só para finalizar mesmo, né? Eu acho que quando a gente acredita nesses princípios, a gente dá sentido para a vida, né? A gente consegue entender que a pessoa que morre não está tão distante, não está tão longe, ela pode estar perto de você. A gente consegue compreender que a gente pode encontrar com essa pessoa quando a gente morrer também, né? Porque não existe só esse corpo que a gente habita aqui. Existem outras existências, outras reencarnações. Então, isso se norteia e se baseia o princípio espírita. Eu acho que é isso, todos os princípios, né? Só mais uma contribuição rapidinho. Não esquecendo, né, que nessa parte que você falou da ética, da moral, né, a moral de Deus, nós temos que praticar muito o perdão, né? O amor, a solidariedade, a compaixão e o perdão, principalmente perdoando aqueles que nos ofenderam, que nos agrediram de alguma forma. E quando a gente consegue, porque é muito difícil mesmo, quando a gente consegue, a gente percebe o susto, né? Na outra pessoa, no agressor. Tá? A gente percebe o susto, ou quando a gente volta a falar, ou quando a gente tem uma palavra gentil. Eu acho que isso é a aplicabilidade do Espiritismo
na sociedade, né? E lembrando também a lei do amor, que Jesus veio nos trazer aqui na Terra e que serve para nós sermos melhores quando a gente lembrar no amor de Jesus, que Ele está sempre presente conosco, sempre pensar nisso. Encerraram? Quero lembrar uma coisa importante. Talvez foi contemporâneo de Allan Kardec, Victor Hugo, já ouviu falar? Francês, autor de Os Miseráveis. Ele diz assim: onde começa o seu direito, começa o meu dever, e vice-versa. Então, eu acho que está um pouco relacionado com o nosso Grupo 1, porque vem com a ética, vem com a moral, vem com o bem da coletividade e do povo. Então, pregar o bem para todos nós é a força do pensamento. Eu estou adaptando isso com os meus alunos. Quando eu cheguei no primeiro dia, momento de aula, todos estavam irritados, porque aquele professor estava chegando no meio do ano, escola nova, e eles iam acabar o bem bom. Então, eu fui ali, praticando aquele bem, praticando aquele apoio, praticando aquela tolerância diante deles, e hoje eu vejo que eles estão maravilhados, gostando de história, que é a minha disciplina. Falando nisso, vamos praticar história. Hoje seria o aniversário de Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, que está sendo muito esquecido. 200 anos de nascimento. Haja tema, hein? Aí o padre ficou... Aí tem que Eu seguro. Eu sei, ele me explicou. Então, aí agora a turma vai me dizer, está aprovado esse povo para o ciclo 2? Posso deixar aí? Então, quando a gente pensa nos princípios espíritas, né? Não tem aula aqui não, viu, gente? Tem uns slidezinhos aqui, mas porque é de uma sequência de uma outra aula. Mas quando a gente pensa os princípios espíritas, né, é importante a gente entender esses princípios e pensar esses princípios, né, e essa ação deles, como vocês falaram aí, nessa sociedade. Porque, assim, a gente entra no ciclo 1, no curso básico de Espiritismo, pela primeira vez, ou vem de uma caminhada aí no Espiritismo, e vê esse monte de princípios, né? Mas qual deles aí é algo tão novo e tão surpreendente para a gente, né? Nenhum. Todos os princípios que permeiam a humanidade, né? Desde a reencarnação, a moral cristã, a evolução, mesmo que ainda entendendo pelo lado da ciência, mas são princípios que vêm da nossa história, da nossa humanidade. Mas o que a gente ainda caminha, né? Nesse sentido de compreender esses princípios e de fazer com que eles reverberem realmente numa sociedade, porque eles precisam deixar de ser apenas uma crença, né? Então, eu não posso só acreditar em Deus, né? Eu não posso só acreditar, não basta só acreditar que existem espíritos. Ah, espíritos, né? Pergunta assim lá no livro dos médiuns. Não é mais tempo de pensar, espíritos, né? Existe reencarnação, mas pensar esse eu sou, eu reencarno, né? Eu vivo uma vida espiritual que não tem um limite físico, não é limitada por um físico, mas que é essa conexão integral. Eu não vou ser um espírito quando eu desencarnar, eu sou o espírito. A minha vida espiritual não é a vida após a morte, né? É a vida e que continua, né? Que é essa continuidade do eu. Então, trazer esses princípios para integrar esses princípios como um modo de ser e viver, e não como uma teoria que eu acredito, né? Que eu ouvi falar, eu identifico, eu acredito, mas é trazer para um viver, né? Então, é importante a gente olhar para esses princípios e pensar eles, né, reverberando nessa sociedade. E tão antigo, né? Eu falei que nada é novo, Sócrates já dizia ali, né? Se a alma é imortal, não é sábio viver com vista para a eternidade.
Então, o que muda na vida de vocês pensar que somos esses imortais, né? O que é ser imortal? Qual é a diferença que eu entendo essa imortalidade de não só como para uma vida além, mas uma vida que continua? Então, o que é esse ser que eu estou alimentando para ele continuar? O que eu vou levando? O que vai ficar? Qual a importância do que fica, né? Porque fica, coisas ficam, ciclos se encerram, né? O personagem fica. Mas o que eu levo de fato? Mas o que desse que fica também é importante para esse que eu levo ter um aprendizado. Então, é um entendimento muito maior da vida, né? Então, que a gente possa integrar esses princípios, né, de fato, como algo de sentir, né? A gente vem numa caminhada que o ser humano começou pelo caminho da razão, mas o sentir é novo e a gente agora experimenta esse sentir. Então, vamos sentir Deus, a vida, o viver, a imortalidade, né? Então, vamos para a fase do sentir. E aí, o grupo 2 está pronto? Bora? O grupo 2 vai falar da felicidade na Terra. É possível? Quem vai falar? Vai dando conta aqui do... Muita coisa para dar conta. Né? Mas a gente dá. Eu vou ler aqui, aí se eles quiserem, Que tem o... isso aqui. Boa noite. Fiz um resumozinho do que a gente conversou. Quem quiser completar, tá aí, só pedir o microfone. A gente começou falando que a felicidade na Terra, uma autotransformação, se dá quando fazemos o bem, que quando fazemos o bem, ele vem. E aí, logo em seguida, uma outra colega da gente disse, mas nem sempre que a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Então, surgiu um novo tópico, que seria a gente saber lidar com o que vem, mesmo que não seja o bem. O viver o hoje, o aqui e agora, tudo depende e começa por a gente, pela gente mesmo, né? Então, o primeiro passo de auto seria como autoconhecimento. Viver o amor e a caridade, entender que o outro também sou eu, ter consciência de que depende de nós essa felicidade, que não está em nenhum outro lugar que não dentro da gente. A felicidade não está ligada ao ter, e sim ao ser. Né, Daniel? Foi Daniel que falou isso. Precisamos dar valor a pequenas coisas, ao simples do dia a dia. Então, o que é caridade? Pensar nela não só como doação ao outro ou de alguma coisa, mas também e, sobretudo, cuidar de si mesmo. É um exercício diário, a busca da felicidade, né? Essa autodeterminação, a gente tem que diariamente lembrar disso. E aí a felicidade com 3 pés, né? Um tripé, de autoconhecimento, amor ao próximo, prática do bem. Fazendo esse tripé, a gente consegue a paz de espírito que leva à felicidade. Consciência da nossa imortalidade também traz a felicidade. E uma crença pessoal, né? Isso aí gerou um pouquinho de polêmica no final, a gente acabou não conseguindo nem ler para todo mundo. Crer numa força maior, que para alguns essa força seria Deus, e para outras pessoas do grupo, que seria a própria pessoa. Acho que foi isso. Nesse caso, Deus é natureza. Ok? Então, se somos felizes, temos essa união entre natureza e Deus. Quem é Deus? O sagrado. Quem quer que seja Ele. É basicamente isso. Nessa dimensão ou em qualquer outra dimensão.
Só complementando aqui, a gente conversou muito sobre a busca da felicidade. E eu acho a busca da felicidade um tema interessantíssimo para a gente discutir. Eu acho que todos nós pensamos aqui como que a gente pode ser mais feliz aqui com esse personagem aqui na Terra. E eu acho que muita gente associa a busca da felicidade à busca por prazer, cada vez mais prazer. E a gente vê pessoas que entendem e vivem achando que para você ser feliz, você precisa acumular, você precisa ter uma riqueza, e quando você alcança aquela riqueza, te dá um prazer imediato, mas para você sentir aquele prazer de novo, você vai precisar de mais, e isso vale para a riqueza, mas isso também pode valer para rede social, pode valer para droga, pode valer para sexo, e que você sempre precisa mais e mais e mais para você ser feliz. E talvez a felicidade ela esteja num modo de vida muito mais simples, esteja muito mais na amizade, no amor, em você fazer o bem ao próximo, em você acordar e dar um beijo em sua esposa, você fazer o café da manhã de seu filho, você vir terça-feira para cá para conversar sobre temas tão legais aqui e vir aqui de coração aberto para ter um tempo legal, para ouvir coisas legais. Talvez a felicidade esteja nessa parte de espírito, nessa consciência de imortalidade. E eu acho que também que essa felicidade ela pode mudar de pessoa para pessoa. E eu acho que aí vem o conceito de autoconhecimento, de você se conhecer para ver o que te faz feliz e você buscar essa autotransformação para você conseguir chegar nesse lugar que te deixa feliz. Mas eu acho que, de uma forma geral, é praticando bem ao próximo, cuidando das pessoas ao seu redor. Eu só queria encerrar a atividade da equipe da gente fazendo a proposta de uma atividade para vocês. Se cada um que estiver aqui tivesse a certeza que morreria dentro de 1 hora, o que vocês deixaram de fazer, que se arrependem, o que vocês fizeram que poderia fazer melhor, ou que vocês gostariam de ter uma segunda chance para fazer. É sobre isso. O momento de ser feliz é agora. Então, quando a gente fala da felicidade na Terra, a gente está falando isso. Não é construir alguma coisa que a gente vai praticar depois. Então, uma reflexão como essa. Vocês se chatearam com alguma coisa que se dissessem a vocês, em 1 hora vocês vão morrer. Você diz, poxa, eu me chateei com aquilo. Por quê? Era bobagem. Eu deixei de dizer um eu te amo porque eu estava com pressa. É sobre isso. É ser feliz hoje, é fazer hoje, no aqui e no agora. Aqui. Alguém mais vai falar? E aí, gente, estão aprovados? Quem passa o coleguinha são vocês. Muito legal, né? Muito bacana entender todas essa visão, né, da felicidade, porque lá no Evangelho fala assim, a felicidade não é desse mundo, né? Que será que mundo era esse, né? Que as pessoas não tinham essa consciência de que a felicidade ainda não era daquele mundo, porque agora, para mim, a felicidade é desse mundo, sim, né? E ela é possível, sim. Porque a felicidade, como bem colocado aí, ela é um estado de espírito que se alcança, né? Ela não está relacionada às realizações, como ele citou, né? As momentâneas, as fugazes, não está relacionada a isso. Está ouvindo? Que eu dei uma balançada aqui. Então, assim, é entender esse conceito de verdade da felicidade, né? Então, é importante a gente pensar isso. E olha como é meio paradoxal, né? A gente tem a eternidade, mas a gente também deve fazer agora aquilo, né? Eu me lembro que uma vez que meu irmão é evangélico, lá em casa é uma trindade de religiões. É um culto ecumênico. Aí meu irmão falou assim, é muito fácil crer numa... Ele fala, né, numa religião que diz que você é eterno, que você pode tudo, porque qualquer hora você pode fazer, né? Só que é o contrário, porque quando a gente entende a ideia de eternidade, a gente entende também que é pela nossa eternidade, o bem da gente na própria eternidade, que a gente deve viver esse agora melhor, e não
Se eu for ficar deixando para o futuro, eu vou viver o quê? Sofrimento, né? Eu vou viver, né? Vou deixar para a próxima, então eu vou viver ali galgando essa conquista, vou postergar para ser feliz, né? Aí a gente ficou conversando sobre isso, mas é isso, felicidade, né? É essa conquista do espírito que, conquistada, nenhuma adversidade tira, né? A gente pode estar decepcionado com alguma coisa, mas não deixar de ser feliz, né? A gente pode estar vivendo um momento difícil de sei lá, muito trabalho, na relação familiar. As adversidades, elas vão acontecer, né? Porque a gente tem uma ideia muito equivocada de que a evolução, de que a nossa autodeterminação, de que estar nesse processo significa uma vida, né? Que nada de ruim acontece, que nada acontece, que chega a ser o céu de harpas, né? Mas não. É nessa vida, lidando com esse viver, com esse dia a dia, que a gente vai percebendo o quanto, né, nas experiências, é que a gente vai se percebendo nesse crescimento e nesse alcance dessa felicidade. Então, a felicidade é possível nesse mundo, sim, né? E sobre o processo da autotransformação como essa ferramenta, que tem, não são 4 fases, são, na verdade, 5. Esse slide está defasado, né? Autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoiluminação e autodeterminação, que é o último. Eu nunca coloco, nunca lembro. E a autotransformação ocorre quando nos dispomos a pôr em prova o que somos, verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto em prática, né? É a gente sair daqui do portão e viver isso que a gente está falando aqui, porque a vida acontece na vida, né? Aqui é muito fácil, está todo mundo sorrindo, batendo palma, né? Meu irmão, meu amigo, meu né, colega, que alegria, os sorrisos, os espíritos, né? Aqui é tudo muito mais fácil, mas a vida acontece lá fora. Vamos lá para o 3? Palmas aí, né? Grupo 1 e 2, grupo 3. Deixa aqui para quem de vocês vai falar. O que você quer falar? Cadê? Tem o... Vamos lá, quem vai? Tá aqui já. Bom, gente, boa noite. Nosso grupo... Eu estava achando que eu estava com o passador. Pronto, tá. Você pode segurar para mim, por favor? Então, nosso tema é a consciência de ser espírito imortal e os reflexos na sociedade. Tivemos várias temáticas até chegar numa conclusão, né? Uma conclusão não, numa síntese. E aí colocamos aqui alguns tópicos, né? Para a gente ter essa consciência da imortalidade do espírito, a gente precisa ter um alargamento da nossa compreensão, foi colocado aqui, e precisamos, a partir disso, entendendo a imortalidade, a gente começa a moldar também nossos comportamentos, os nossos pensamentos, né? A forma como a gente se relaciona consigo, né, através do nosso autoconhecimento, e também com o outro, com o próximo. Seja de nossas relações mais íntimas, familiares, né, até estendendo isso para a sociedade como um todo. Diante dos nossos comportamentos, na nossa consciência também de responsabilidade, né, para consigo, responsabilidade com o próximo, responsabilidade social, e isso vai contribuindo, né, para a formação do nosso ser e formação também da sociedade, né, porque sociedade somos todos, né? E aí, a partir do momento que a gente vai compreendendo isso e vai moldando nossos comportamentos, pensamentos, nossas atitudes, as coisas vão melhorando e a gente vai deixando um legado
Esse legado seria não somente pelos nossos coisas materiais, atitudes, mas também por aquilo que a gente deixa de sentimento em relação ao próximo. E aí fomos colocando vários exemplos sociais sobre temáticas que já aconteceram, de notícias. E aí eu lembrei agora meio que no improviso, eu lembrei de uma notícia recente não sei se vocês estão sabendo, mas teve um caso recente de um rapaz esquizofrênico que faleceu porque ele ultrapassou uma barreira no zoológico. Ok. E aí, socialmente, as pessoas estão julgando porque deixaram ele ultrapassar, porque culpando ele, né, o indivíduo, sem olhar as questões sociais por trás disso, as questões dele como um espírito, como um processo evolutivo, né, a condição também de saúde. Então, todas essas questões devem ser pontuadas e levadas em consideração. E nós, como seres espíritas e como coletividade, o que a gente pode contribuir para que situações como essa sejam evitadas, amenizadas, o acolhimento social em relação a essa pessoa e em relação também às outras pessoas com diversas condições. Então, acho que essa consciência dessa imortalidade, desse processo contínuo que é a nossa vida, pode refletir muito no nosso dia a dia, né, no nosso social. Alguém tem mais alguma coisa para contribuir? Eu acho que eu tentei sintetizar. Mais alguém? Boa noite. Eu estava perguntando para ela, para o povo, né? 20% que chegou aqui era espírita e a grande maioria não. E agora chegamos ao fim e, provavelmente, a grande maioria já sabe que nós somos imortais. Sendo assim, com esse conhecimento, a gente vai chegar nesse final de ano sendo um exemplozinho forte de estrela, porque nós somos centelha divina e vai vir outras encarnações, e sendo esse exemplo de luz. Como eu percebi aqui que tem pessoas aqui que não eram nem espíritas, mas já faziam já caridades em outros locais, quilombola, aqui também. Aqui. Independente disso, as pessoas estão se encontrando e entendendo que realmente é transformador descobrir que é imortal. Sejamos agora, com esse conhecimento, uma estrela iluminando a sua casa, iluminando a sua sociedade, iluminando cada lugar que você for passar. Outro dia a pessoa perguntou aqui, vem aqui, você está satisfeito em relação à família? Claro que sim, porque a gente descobre que o processo do outro é do outro, a gente aprende com o outro e termina sendo essa pequena referência imortal de ser uma estrela a iluminar em cada lugar. Estaremos falhando, recebendo um baque, depois acertando, porque faz parte que nós somos humanos, somos espíritos. E, graças a Deus, que a turma aqui agora, 100%, já sabe que é imortal. E, dentro da sociedade, seremos essa estrela iluminando, de vez em quando apagando, porque faz parte do show da vida. É porque eu tinha comentado para ela que nós somos amor incondicional, sejamos isso, porque começamos lá no xamã, seja onde, de qualquer lugar do planeta, já fomos lá da mata. E agora muita gente está voltando para a mata de novo, porque está tendo consciência que nós somos realmente pura natureza. E é isso. Eu citei na hora que eu estava junto com a turma ali. Coincidentemente, eu li hoje uma pequena frase no Instagram, chegou para mim, que eu sigo algumas páginas de espíritos, e ele dizia assim, de Chico Xavier: você pode até culpar o outro, desde que você nunca erre. Eu pego umas coisas assim, eu paro, meu Deus do céu. Isso faz a gente se voltar para dentro de nós, né? Na hora que a gente julga alguém por uma atitude qualquer que seja, uma atividade, um comportamento, uma declaração, aí faz aquela coisa, julgou, tudo bem, desde que você não erre. E ainda também uma outra coisa que eu falei, que eu também ouvi numa palestra em casa, Haroldo Dutra dizendo assim: a doutrina espírita é, antes de tudo, uma doutrina de responsabilidade
e de responsabilização. Também pequena, curta, mas faz a gente parar para pensar. A gente discutiu também sobre a questão dessa responsabilidade, né? Então, a responsabilidade dos nossos atos aqui, né? O que a gente faz aqui não acaba aqui, né? Então, reflete em outras pessoas e pode refletir em outras vidas, porque, por exemplo, a gente pode levar relações dessas vidas para outras vidas que, por exemplo, pode ter uma pessoa que você não se dava muito bem ou que fez alguma coisa que prejudicou essa pessoa e essa relação pode ser levada para outra vida, com uma relação desajustada. Outra questão também que eu acho que o Espiritismo traz, nessa questão de vida eterna, é a empatia também pelos outros, uma maior empatia. Você saber que aquela pessoa ali está num processo evolutivo, que o que ela está te dando naquele momento é o que ela pode te dar. Nós temos graus diferentes de evolução e sabendo que também compreender o outro e não julgar tanto, né? Sabendo que em uma aula se foi falado, né, que provavelmente entre nós aqui muitos já matou em outras vidas, porque nós somos espíritos mais primitivos em alguma outra vida. Então, ter esse olhar, né, de que cada um tem o seu processo e respeitar mais o outro como individual, como individualidade, né? Acho que é isso. Mais alguém? No grupo eu comentei, Tiara talvez tenha visto essa notícia aí também. Um colega nosso, dentista, tirou a própria vida nesse final de semana. E ontem eu estive no funeral dele. E estava justamente conversando entre a gente sobre o quanto que a consciência de ser imortal, de ser espírito imortal, poderia evitar tantas tragédias nesse sentido, né? De você ceifar a própria vida porque a sua dor naquele momento parecia ser insuportável e você não ia conseguir mais. E saber que você é imortal é justamente saber que essa dor não vai parar só porque você, de maneira insana, ceifou a própria vida, né? Ela vai continuar, não vai se resolver dessa maneira. Então, essa consciência, acho que evitaria muitas tragédias. Pronto, gente. Estou apertando sem querer aqui. E aí? Esse grupo, pelo jeito, todo mundo vai passar, né? Pelo jeito, Tânia fez um bom trabalho, né? E a equipe... Não, muitas coisas interessantes aí vocês trouxeram, porque, assim, a consciência da imortalidade, se a gente for pensar, muda muita coisa, né? Vocês falaram de... uma das características, por exemplo, do espírito autodeterminado é compreender que a evolução dele não procede sozinho, né? Mas com o outro. Então, quando a gente pensa isso na sociedade, é tudo isso que vocês falaram aí, da caridade, não para um benefício próprio, né? Por que eu faço caridade? É para me salvar? É para me livrar de alguma culpa, né? Então, é sair desse lugar de um ser, de um espírito que vive para ser salvo, que vive uma vida para ser salva, né? Mas tendo a consciência de que não é para ser salvo, mas é para que eu possa contribuir para o outro, contribuir para o social, minorar sofrimentos, né? E oferecer ao outro oportunidades, porque a gente sabe que existe, sim, né? As questões, as diferenças sociais e tudo mais que a gente escutou aqui de vocês. É importante para a gente ter não o entendimento maior da morte em si, ou o receio da morte em si, mas entender a própria vida, né? Porque quando a gente se entende imortal, a gente entende também, amplia também esse valor da própria vida, da própria experiência, né? E vai mudando também a nossa forma de viver, né? E viver para o outro. Então, essa é a importância da sociedade,
dessa contribuição para a sociedade. Porque, quando a gente pensa numa sociedade que reverbere isso, não é a sociedade que vai se transformar e, porque ela se transformou, eu vivo melhor. Né? É o contrário, a transformação ela acontece dentro. Quem faz a sociedade? Quando a gente lê esses comentários aí que vocês falaram, né, das pessoas julgando, é isso que está construindo essa sociedade. Né? Então, o nosso trabalho ele é de formiguinha, mas ele é possível de transformar isso, de transformar esse lugar. E outro dia eu escutei uma pessoa falar assim, as pessoas hoje discutem coisas profundas de forma rasa, né? Sem ter compreendido, sem ter entrado com profundidade no tema, nas questões, mas todo mundo tem uma opinião, né? E sai seguindo, falando, repetindo, impondo muitas vezes, mas é essa compreensão que a gente precisa e é importante também. Né? Então, é isso. Se perceber imortal traz vários benefícios para a sociedade. E, só para fechar essa parte, eu deixo aí a fase, né, de alguém que conseguiu ser no mundo, mostrar, reverberar o que acredita no mundo, né? E deixou essa frase aí, seja a mudança que você quer ver no mundo, comece aí dentro. Então, é o que a gente está buscando, né? Todos os dias. Então, grupo 3, parabéns. Vamos para o último, 4. Vocês vão encerrar, hein? Quem vai falar primeiro? O aparelhinho você vai passando junto com o microfone, viu? Passando como? É porque esse aparelho, através dele, só segura. Segura assim? Segura. Aí quem for falar, você passa um microfone. Vai dividir. Bem junto. Boa noite. Qual é o papel de uma instituição espírita? Nós conversamos aqui e chegamos à conclusão de que a consciência de que somos um espírito, o acolhimento e o apoio emocional, estudo e ensino da doutrina, a prática do passe, o evangelho e reforma íntima, a comprovação científica de tudo isso, a caridade, responsabilidade do eu, ou seja, com a ausência da culpa, a gente entender em não ter culpa, e o acolhimento aos desencarnados, que precisam muito mais, precisam tão quanto a gente, né, de acolhimento e de, como a gente viu na mediúnica, né, os que vieram e que precisavam tanto daquele apoio, e muitos ali mostrou que estava perdido, não sabia nem o que estava acontecendo. Isso me chamou muita atenção. E eu falo o pensamento do Adenauer, né, que muito toca na gente, que é o alinhamento do pensar, do sentir e do agir. Mais alguém? Fala alguma coisa? Não, ninguém? Bom, então é isso. Eu vou falar, não queria não, né? Aqui, toma. Eu sou feito meu amigo ali, professor, não queria falar não. Eu quero, vamos encerrar aqui. Tudo que ela falou aí, o que é uma casa, né, espírita, não só espiritual, né? Ela não vai elevar só o espírito. Ela nos orienta, ela acolhe, ela ensina e serve, né? Então, tudo isso é o que essa casa aqui me propôs desde o dia que eu entrei aqui. Então, muito obrigado a vocês por me dar essa oportunidade de estar aqui. Vai, fala você. Não sei. Então, aí eu estava falando que eu sentia falta de uma escola da alma, né? Eu dizia sempre, por que não tem uma escola da alma? Tem escola para ensinar matemática, português. A gente aprende tudo isso que é técnico, mas e a gente? Que horas a gente vai brincar de crescer, né? E aí a gente chega aqui, a gente encontra uma escola da alma, né? Uma escola, eu falo da alma porque era como eu falava antes de eu entrar aqui. Aí botei até uma aspazinha aqui. Mas assim, é muito importante tudo isso, todo o nosso desenvolvimento
emocional, na verdade. E aí eu coloquei uma música de Ivan Lins, só a frase que diz o seguinte: para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Né? Eu acho que a gente tem que deixar um legado bom na Terra, para os nossos filhos, para quem a gente conhece, na vida das pessoas que a gente passa. Né? Claro que nem todo mundo a gente vai conseguir, mas se a gente puder plantar as sementinhas melhores que tem dentro da gente, e eu acho que é através do que a gente aprende aqui, a gente consegue tirar o melhor. Né? Então, é isso. Obrigada. Então, quando a gente pensa numa casa espírita, em uma instituição espírita, na minha mente vem assim, diversidade, né? Porque assim, não existe um padrão numa casa espírita, a não ser, né, ser norteado pelos princípios de Allan Kardec. Né? A gente até ouve muito assim, né? Eu sou espírita kardecista. Quem aqui já ouviu isso? Redundância, né? Que não existe espírita não kardecista. Espiritismo é Kardec. Mas a gente também quer reafirmar, eu sou espírita e sou Kardec. Por conta também de muitos preconceitos, né? Que tem de outras religiões e tudo mais. Mas, assim, então, para uma instituição ser espírita, é estar norteada por esses princípios, né? E tem essa diversidade. Então, quando a gente fala de uma casa espírita, a gente fala de um lugar de estudo da alma, né? Adorei a Escola da Alma. A gente fala de um lugar de cura, né? De acolhimento, de esclarecimento também de muitas coisas no espiritual e das questões espirituais. É um lar, né? Aqui é um ambiente que a gente vai... Eu chamo esse lugar aqui de minha casa. Né? Minha casa, aqui é minha casa. Há uns muitos aninhos aí. Né? Mas é um lugar que eu chego e eu tenho essa relação de casa. Hoje até comentei isso com Cecília, nossa coordenadora, porque assim, estava passando por uns processos e não estava vindo. Eu falei, hoje eu vou, porque hoje eu vou por mim. Né? A gente vem por muitos motivos, mas quando é por a gente também se encontra aqui nesse lugar que a gente chama de casa, não só pelas pessoas, mas por o que estar aqui representa. Quando eu entro nessa casa, né? Ela representa muita coisa para mim. E a ULI em si é um farol que eu quero ser aluna a vida toda. Né? O papel que eu mais quero ter aqui na ULI é o de aluna. Né? A aluna que aprende todos os dias, em cada ciclo que eu passo, em cada atividade que eu frequento, é um aprendizado muito grande. Então, as instituições espíritas têm muitas funções sociais, elas vão se adequar ao local, elas vão se adequar ao que a pessoa que idealizou aquele projeto pensa sobre aquilo, o que ele quer contribuir naquele local. Né? E aqui, a Fundação Lar Harmonia é uma imensa instituição, que tem muitos, né, desses aspectos. O social, que a Fundação Lar Harmonia promove, o Centro Espírita Harmonia, que é a parte, né, do centro que vocês recebem aí as palestras, as mediúnicas, os tratamentos, né? Os núcleos de acolhimento. A ULI, que tem esse projeto de estudo e de trazer gostei da Escola da Alma, é a Escola do Espírito, né? É nosso lugar de aprender e de ensinar e de trocar. Então, a Casa Espírita vai tomando esse lugar de diversidade mesmo, né? E aqui, por exemplo, nasceu de um projeto de uma pessoa que começou e muitas outras agregou. Então, não é nunca de uma pessoa só. Né? É um local onde espíritos com propósitos comuns. Né? Por que a gente precisa ter o entendimento, né, do que a gente está fazendo aqui e propósito comum? Porque é esse propósito comum que faz com que aqui a gente encontre e chame de lá, né? E encontre as pessoas que viram família, né? Porque a gente aqui já é família mesmo. Então, assim, é essa união de propósitos, né? Então, a ULI é feita por a gente, né? Se não tem aluno, não tem ULI. Se o auditório não vem, né? Não tem ULI. Se não tem trabalhador também,
não tem ULI. Mas a gente que estuda na ULI não se contenta com o que a gente aprende, né? Não quer guardar só para a gente, quer levar, né? E é esse trabalho que move a gente, de ser, né, esse lugar de exemplo. E isso é muito importante, porque eu acho que o principal papel da Casa Espírita é disseminar as ideias espíritas, mas é levar isso pelo nosso exemplo e não de uma forma doutrinária, né? Tem exemplos aqui que eu acho muito legais, né? Principalmente um da época da pandemia, que a pessoa estava fazendo a ULI online, porque a gente na pandemia ficou online. E o marido começou a escutar. Aí ele fez por, né, osmose, que ligava lá, e veio para a ULI depois. Então, isso é exemplo, é ver que o outro também, como, por exemplo, também já ouvimos assim, minha esposa mudou, eu quis vir conhecer esse lugar, né? Então, não é para eu chegar em casa e ficar, bora, valeu estudar o evangelho, né? Ah, caridade, você tem que ir. Não. Seu exemplo de transformação transforma o outro. Seu exemplo de transformação transforma seu ambiente, seu campo, né? Não é isso que a gente fala tanto aqui nessa casa de campo pessoal. Então, essa transformação transforma o ambiente. Então, o principal papel da Casa Espírita é isso, né? É que a gente se torne esses espíritos, não espíritas, mas espíritos, que, pelo exemplo, vai semeando também, né? Por onde quer que passe, para além desses portões. Porque, né, depois que sai do portão amarelo, aí a vida acontece. Então, como já dizia Emmanuel, né? Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma árvore na floresta. Semeie, né? Sejamos, então, e vocês são, né, mais que nunca agora, sementinhas aí lançadas para semear também. Porque a gente acha que veio, né, colher semente, daqui a pouco a gente já é a própria semente, daqui a pouco a gente já está transportando essas sementes por aí, polinizando, né, fazendo acontecer. Então, esse eu entendo como o principal papel aí da Casa Espírita. E a gente encerra, né, acho que todo mundo passou de ano, né? Tânia disse que ensinou direitinho. O grande problema é o apego. Tô aqui, tem gente que chora Estou muito. aqui ainda no apego, né? Não liberei ainda. Não está liberado ainda, né? não. É Não domingo, tá. na verdade, né? O desapego é Isso. domingo. Domingo que a gente vai estar aqui, todo mundo, né? Esperando vocês para a gente ter essa experiência maravilhosa, essa vivência, né? Trabalhando essa energia de Francisco de Assis, vai ser uma coisa muito bonita. Espero contar com vocês aí. Aí eu vou ficar assim, ó, vou botar o povo do 4 de um lado e o do básico do outro, pode ser? Para você ficar no meio. Ficar no meio, claro. Vem, a gente fica. Bom, a gente conversou sobre tudo isso e agora a gente vai colocar aqui 4 questõezinhas, vai ser uma para cada grupo, mas não é para vocês apresentarem como é agora. É uma reflexão. Então, cada grupo vai ter uma questão, mas você vai refletir com você mesmo. Não precisa discutir com o colega. A discussão é com você. Olha que essa discussão é difícil. Bota aí, gente. É uma briga profunda. Não é fácil, tá? Estão todas juntas? Passa, cadê? Para aí. Passa. Passa. Aqui a primeira pergunta. Como foi essa jornada até aqui? Tá? Aí a gente está com 3? Só 4? 4. Não, são reflexões. Tá. Pronto. Então, aqui é o aquecimento. Agora é que eu vi aqui, né? Vamos pensar aí no primeiro... Quando você chegou até aqui. Né? Pensar aqui. Você se lembra o que te motivou a estar aqui na ULI, no ciclo 1? Primeiro dia que você entrou aqui, que viu a gente, né, aqui dançando na frente, qual é? O que te motivou? É possível repensar essa motivação, fazendo relação com o que realmente te manteve presente a cada encontro? Você está disponível para ampliar a percepção sobre o para que continuar. Né? Para que continuar? Tânia, cada grupo, essa pergunta é para cá, por exemplo, a pergunta 1 é para o grupo 1, a pergunta 2 é para o grupo 2. Isso. Certo. E aí cada um vai refletir particularmente. O grupo 4 tem a outra lá, depois vai ter.
Tá certo? Então, vamos pegar aqui, grupo 1. Bom, o que me motivou, né, a vir para a ULI é a grande vontade, da forma que eu pensava, era a grande vontade que eu tinha de dividir com o mundo aquilo que eu aprendi, aquilo que o mundo me deu, certo? E a visão agora que eu tenho é que eu quero dividir com os espíritos que eu puder, que estiverem ao meu alcance, né, tudo que me foi ensinado pela vida, né? As coisas boas e as coisas ruins só me fizeram crescer, e crescer bastante, certo? Obrigada, gente. Nada. Obrigada a vocês. O 2 aí, quem gostaria de falar aqui? O 2, aqui, ó, Roberto. Ali é de verde, hein? Aluna de verdinho, isso. Bom, o que me trouxe aqui foi um momento bem delicado que eu estou vivendo, né? Minha mãe era católica, meu pai era espírita, e eu perdi uma filha em janeiro, bem jovem, com 14 anos, e eu vim atrás de conforto, e acho que o conhecimento vem trazendo isso, né? E a ULI me fez ler muita coisa disso e passar, né? Mesmo com todo o entendimento, é uma dor que eu não tenho nem como mensurar. Então, queria agradecer. Né? Quando a gente estava ali no grupo falando de felicidade, eu fiquei com muita vontade de agradecer a vocês, porque eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente ama, né, e reverbera, assim, queria dizer que tem reverberado isso na minha vida. Obrigada. Obrigada. Grupo 3, segura coração aí, mas vai. Esse grupo 3. Ali. Eu vou tentar fazer de uma forma sucinta. Eu fui criada em igreja católica, etc. Na minha adolescência, meus pais eram espíritas, eu acompanhei a vida inteira toda uma história dentro de casa durante a minha vida. Perdi, há pouco tempo atrás, meu marido e perdi minha mãe. E me desfazendo de algumas coisas dele, do trabalho dele, e algumas coisas de casa também que já não faziam mais sentido eu ter. Então, eu juntei uma série de coisas e fui fazendo dinheirinho para, com esse dinheiro, reverter para uma instituição que eu sempre gostei muito de ajudar, de crianças deficientes. Pronto. Aí eu comecei a colocar em alguns grupos, amigos, para vender essas coisas. E lá um dia eu tinha uma cadeira, e, na verdade, eu vim para parar aqui por causa de uma cadeira. Uma cadeira, literalmente uma cadeira. Então, eu coloquei uma poltrona que tinha no trabalho de meu marido para vender, e uma pessoa virou para mim e fez assim, eu disse, é tanto. Tá, como é que faz? Eu lhe dou um pix, você passa para mim e a gente combina o dia de eu lhe entregar. Uma pessoa estranha, eu um pouco receosa, evidentemente, né? Aí, na primeira vez que conversamos, ela fez, não, eu não vou poder, não vai poder ser hoje, porque eu tenho uma palestra. Eu falei, tá bom. Passado alguns dias, eu quero a cadeira, eu medi a cadeira, vai dar a cadeira no meu quarto, etc. E é tanto, eu digo, tá, você tem que fazer o Pix para, em seguida, a gente se encontrar. Aí ela fez o Pix. Eu disse, tá, então eu lhe entrego a cadeira imediatamente, hoje. Ela fez, hoje eu não posso, porque eu tenho uma palestra. Aí eu fiquei comigo dentro, né? Meu Deus, eu quero pegar uma palestra. Como eu já assisto muitas palestras no YouTube espíritas, eu pergunto, não pergunto, invado a privacidade ou não. Fiquei hesitando, até que eu resolvi perguntar, isso é uma palestra? Me desculpe lhe perguntar. É uma palestra sobre o quê? Aonde? Não sei por que eu fiz essa pergunta de forma absolutamente invasiva. Não, tem certeza que você não descobriu ainda? Invasiva, né? Eu fui invasiva. Pedi desculpa antes, né? Porque... Aí ela fez uma palestra espírita no Lar Harmonia. Eu disse, eu moro aqui perto.
Aí aquele negócio, sabe, parece que eu estava esperando aquilo. Aí eu falei assim, eu moro aqui perto, eu gostaria de assistir. É de quem? Sobre. E aí fui perguntando. Aí combinamos. No dia seguinte, que ela tinha para um sábado de manhã. Eu disse, eu vou e lhe entrego a cadeira e assisto a palestra. Combinado, combinado. Aí eu saí de casa achando que o Lar Harmonia, eu moro aqui de junto, mas eu achava que o Lar Harmonia era lá na Pinto de Aguiar. Fui para lá. Aí uma pessoa me disse, não, lá naquela escola Allan Kardec. Aí a pessoa fez, não, é lá no outro lado, perto da ABB. Aí eu vim. Estacionei meu carro e vim andando naturalmente. Quando eu cheguei aqui, que eu botei o pé ali dentro, eu tive uma convulsiva vontade de chorar. Algo que transcendeu a mim mesma. Mas parecia que eu tinha entrado em outra situação da vida. Uma coisa assim, eu chorava convulsivamente. E não queria que ninguém visse que eu chorava. E ela aí veio em meu encontro, que eu disse a roupa que eu estava. Aí ela me abraçou e estava uma estranha. Aí me abraçou, disse, você tem que tomar um passe. Estava tendo um passe ali naquela sala. Eu disse, eu quero, eu preciso. E aí eu entrei, fiquei algum tempo naquela sala, recebi uns passes, saí muito bem, de repente eu me acalmei, de repente eu voltei a mim mesma. E fizemos uma boa amizade, já encontrei com ela aqui várias vezes, já agradeci imensamente. Quero continuar, sou feliz aqui, me sinto muito bem espiritualmente aqui. Que legal. Talvez a emoção foi porque você botou o pé na sua casa. Eu também já pensei sobre essa isso. casa, essa cadeira. Literalmente, eu vim parar aqui por causa de uma cadeira. Pois e eu brinco com ela, Silvana. Eu digo a ela, a cadeira me trouxe aqui. Sim. Falando assim, essa mulher não vai, vou ter que levar. Aqui, grupo 4. Vendeu? Grupo 4, quem gostaria de comentar, fazer um... Ué, quem é que mexeu aqui? Fui eu não estava nem na minha mão. Foi o Rodrigo que mexeu. Quem vai? Qualquer um, pode comentar sobre qualquer uma, não precisa ser. Boa noite. Boa noite. Bem, eu sempre busquei, né, informações com a doutrina espírita em casa e minha família, por osmose, também ficaram ouvindo. E eu tive a oportunidade com uma amiga, né, ofereceu uma outra amiga minha, e eu, no meio da conversa, ela me enviou o link, e nesse link eu me escrevi minha família toda. Então, eu acredito que o que me espera, de acordo com o que eu aprendi aqui, é partilhar conhecimento, partilhar amor, solidariedade, compreensão, julgar menos e transcender, né, mais sobre o espiritismo, porque hoje é muito julgado ainda por muitos por falta de conhecimento. Então, eu aqui aprendi muito a ter uma leveza em repassar as informações, né, por conhecimento, porque eu não tinha essa base. Eu frequentava a Mansão do Caminho, mas era só assistir palestras. E era longe de casa. Como eu moro aqui próximo, aqui eu gostei da organização, do passo a passo, né, que está me transformando a aprofundar os meus conhecimentos sobre o espírito e a humanidade. Acho que agora esse povo. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Esse povo que se inscreve a família toda, quando a gente adiciona a pessoa no WhatsApp, a pessoa fala assim: que é isso? O quê? Eu não! Eu não me inscrevi, não! Foi assim? Quer falar? Eu queria fazer uma colocação aqui. Nós estamos no fim do ciclo 1. Então, eu queria assim, colocar uma coisa que eu acho que é importante. Eu sou professor universitário, eu fui coordenador, professor.
e sei um pouquinho o que está por trás para fazer um trabalho desse tipo. E preciso falar para vocês que eu nunca vi uma coisa tão bem organizada, de qualidade, com tão boa vontade. Isso aqui é inacreditável. Os professores são excelentes. Não tem professor ruim. Eu não consegui ver um único professor que não fosse um excelente professor. Então, olhando para isso, os apoiadores, fantásticos os apoiadores. Vocês, coordenadores, vocês fazem uma coisa com amor. E o que está por trás, o que é jogado para a gente, avaliações, etc. Eu digo, eu não acredito que exista algo desse tipo. Então, vocês precisam saber disso. Nós estamos agradecidos. Muito obrigado por esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Obrigado.